tanto para realizar grandes descobertas científicas, mas também para navegar as águas turbulentas da vida. É preciso ter, além de conhecimento científico, um raciocínio rigoroso. Para isso, nós precisamos saber de 3 tipos de raciocínio básico. Hoje falarei do primeiro deles. Então, vou precisar introduzir uma definição importante. É a definição de premissa. Mas o que é uma premissa? Premissa é o fato ou a ideia, verdadeiros ou falsos, por onde um raciocínio lógico ou argumento inicia. Vou dar um exemplo. Suponhamos que alguém use uma premissa verdadeira que diz: todos os números inteiros, cujo último algarismo é par, serão divisíveis por 2 e o resultado dessa divisão será também sempre um número inteiro. Por exemplo, se escolhermos o número 796, a gente observa que seu último algarismo é o número 6, que é par. E, portanto, baseado na nossa premissa, o número inteiro de que ele é parte, o número 796, será divisível por 2 e, portanto, o resultado da divisão também será um número inteiro. E, de fato, o resultado é 398, um número inteiro. Observe que essa premissa é uma lei. Por que uma lei? Porque toda premissa que é válida para um número infinito de casos, ela é uma lei. Enquanto que o exemplo específico que nós usamos, o número 796, é apenas um caso particular dessa série infinita, onde esta lei se aplica. Então, qual é a característica desse tipo de raciocínio? Esse raciocínio parte de uma premissa geral válida, ou seja, uma lei, e aplicamos ela num caso particular, que é o número 796. De toda a infinidade de números que nós podíamos pegar, nós escolhemos um, que é o 796. E concluímos que ele também é divisível por 2 e o resultado é um número inteiro. Ou seja, de um modo simplificado, podemos dizer que esse é um raciocínio que parte do geral para o particular. Um raciocínio que parte de uma premissa geral e se aplica num caso particular é chamado raciocínio lógico dedutivo. Nesse ponto, quero fazer uma observação importante. No campo abstrato da matemática, quase sempre é possível chegar a verdades absolutas usando o raciocínio lógico dedutivo. Por que absolutas? Porque ela parte de axiomas que não são questionáveis. Então, quando se parte de axiomas
que não são questionáveis, eles são absolutos. Então, todo o raciocínio que se faz e as conclusões que se chega também são verdades absolutas. Ok, mas o que acontece não com exemplos do mundo abstrato da matemática, mas exemplos de raciocínio dedutivo, lógico-dedutivo, no mundo real. No mundo real. Vamos pegar um outro exemplo. Alguém afirma a seguinte premissa: todo animal que cai no meio de uma lagoa enorme de lava derretida, superaquecida e flamejante de um vulcão não sobrevive. Agora vamos pegar um caso particular e hipotético. Se um repórter de televisão que não tem nenhum isolamento térmico no corpo dele estivesse sobrevoando de helicóptero acima da cratera do vulcão Mauna Loa, um dos maiores do mundo, para tirar fotos, e ele de repente escorregasse da beira da porta lateral aberta do helicóptero e caísse no meio da lagoa flamejante de magma derretido na boca do vulcão. Ele não sobreviveria. O raciocínio que se faz é o seguinte: uma pessoa é feita de matéria orgânica combustível como nos outros animais. Portanto, o repórter que caísse na boca do vulcão, no meio da lava, rapidamente pegaria fogo e não sobreviveria. Na verdade, sua morte seria quase que imediata. Este é o tipo de raciocínio dedutivo que produz uma conclusão quase tão absoluta quanto as que são produzidas na matemática. E, de novo, o raciocínio partiu do geral, todos os animais que caem no meio da lava de um vulcão não sobrevivem. Então, partiu do geral, dessa observação, né, dessa premissa, para o particular, que é o caso do repórter de televisão. Então, isso também é um raciocínio lógico dedutivo. Ora, agora, vamos pegar mais um exemplo. Um biólogo informou que no meio de uma população de cerca de 600 mil zebras, as quais tipicamente têm uma pelagem branca com listras negras no corpo, foram encontrados somente 2 zebras raras que não tinham listras negras. João é um caçador contratado por um zoológico para caçar alguns animais típicos de cada espécie. Desta vez, ele tem a missão de ir para a África caçar uma zebra qualquer, aleatória, desde que ela seja típica de sua espécie. Qual é a chance dele, no meio de 600 mil zebras, capturar justamente a exceção que é uma das 2 zebras brancas? A chance é quase zero, né? Porque você vai achar no meio de 600 mil ilhas espalhadas pela África,
achar uma dessas duas zebras brancas. Mas se a chance dele capturar elas por engano já é extremamente pequena, é próxima de zero, existe mais um fator que torna isso completamente nulo, a chance nula, que é o quê? O caçador não foi pegar uma coisa que é uma exceção, ele foi mandado capturar uma zebra típica. O que é uma zebra típica? É uma zebra que tem uma pelagem branca com listas negras. Isso faz com que mesmo que ele achasse uma zebra rara, branca, ele não ia pegar ela, ia pegar uma outra, que inclusive seria até mais fácil, que seria uma zebra típica com listas negras. Então, significa que a chance dele trazer uma zebra branca é zero. De novo, nós partimos de uma premissa geral. A esmagadora maioria das zebras tem listras negras e o caçador procura uma zebra típica e aplicamos num caso particular, que é a zebra que o caçador trouxe para o zoológico. Quer dizer, a chance, se para pegar uma zebra rara é zero, então a chance de trazer uma zebra típica de listras negras é 100%, praticamente 100%. No entanto, nem sempre o raciocínio lógico dedutivo parte de verdades absolutas e chega a conclusões absolutas. Mas se as premissas ou fatos forem, pelo menos por razões práticas, considerados verdadeiros, porque as exceções são tão ínfimas que são desprezíveis, a conclusão também, por motivos práticos, poderá ser considerada verdadeira. Mas sempre a gente pode desconsiderar possibilidades ínfimas, desprezíveis? Nem sempre. Haverão casos especiais onde as exceções, por menores que sejam, podem ser muito importantes para se chegar a uma conclusão lógica. Por exemplo, um paciente que tem o corpo dele contaminado por milhões de bactérias patogênicas que causam doença. Ele recebeu um antibiótico que matou 99,9% de todas as bactérias que ele tinha. Só sobrou 0,01% que eram resistentes ao antibiótico. Então, significa o quê? Que se pode dizer que o paciente está livre da doença? Em muitos casos, sim, porque esse pequeno resíduo de bactérias que restaram é enfrentada pelo próprio sistema imunológico que termina até com esse resto de bactérias. Mas existem situações que o sistema imunológico da pessoa não consegue acabar com essas bactérias residuais, patogênicas residuais. E aí o que acontece? Essas bactérias resistentes começam a dividir de uma para duas para quatro,
4/8, uma progressão geométrica e em questão de 1 ou 2 dias, novamente nós temos o corpo do paciente tomado por milhões de bactérias que agora herdaram daquelas primeiras a resistência contra aquele antibiótico. Quer dizer, se o médico aplicar aquele mesmo antibiótico de novo, vai ter pouquíssimo efeito. Então você veja que, às vezes, as exceções bem ínfimas, pequenas, têm importância. Então, nós temos sempre que analisar as conclusões do nosso raciocínio lógico dedutivo baseado no contexto. Qual a situação? Quais são os fatores? Quais são os processos? Como eles funcionam? Okay? Mas até agora nós falamos em premissas que são verdadeiras ou verdades absolutas ou muito próximo de verdades absolutas. E o que acontece quando as pessoas começam um raciocínio até lógico, só que a suposição que elas tomam, as premissas que elas tomam, são ilusórias ou falsas. Eu vou citar um tipo de uma parábola do mapa de conhecimento. O conhecimento é como um mapa do mundo, um mapa mental do mundo. Vou usar uma história simples para ilustrar isso. Imagine que você tenha um mapa para guiá-lo até uma cidade próxima onde você precisa urgentemente comprar remédios que podem evitar que um parente seu morra. E o mapa apresenta 3 caminhos alternativos para chegar a essa cidade. Em um deles, a estrada passa por uma floresta e o mapa informa que lá vivem somente pássaros inofensivos. Mas quando se você decide pegar essa estrada, esse caminho, quando você chega lá, se depara com um tigre feroz que te ataca. Então veja só, o que uma informação errada causa. Vamos supor que ele pegou agora um outro caminho. E uma outra estrada indicada no mapa mostra que existe no meio do caminho uma ponte que o mapa informa que é bem segura, feita de uma armação de aço que passa sobre um rio. Então, o caminho tem que passar sobre o rio através da ponte. Mas quando você chega lá, encontra uma ponte velha de madeira apodrecida e ao tentar atravessar essa ponte, ela desaba, você cai no rio e morre afogado. Então, de novo, uma premissa falsa conduz a resultados negativos. Já existe uma terceira estrada indicada no mapa. Vamos supor que, em vez de você escolher... Mas o que acontece? Nessa terceira estrada, faz exatamente o contrário. Diz que a estrada passa por um vilarejo de pessoas criminosas, muito perigosas. Olha, você que é um cara, se você é um cara assim que não acredita muito no que está escrito, as coisas que estão escritas em livros e vídeos e na mídia, jornais, se você é uma pessoa de espírito crítico e suspeita das ditas verdades ou informações,
escritas ou faladas, vamos supor que você seja corajoso e você decide, com cuidado, chegar perto, seguir nessa estrada, chegar perto do vilarejo devagarzinho e sondar, ver o que são essas pessoas. De repente, uma dessas pessoas vê você, você é obrigado a se comunicar, cumprimentar e comunicar com elas, e aí essa pessoa apresenta outros moradores, parentes, etc. E você descobre, para tua surpresa, que na verdade esses moradores são pessoas muito amáveis, hospitaleiras e até oferecem para você um almoço delicioso e generoso. Então veja, mais uma informação errada, só que é o contrário, dizendo que esse lugar era perigoso e na verdade era exatamente o oposto. No mundo existem muitas pessoas cujo mapa mental de conhecimento da realidade é tão errado e baseado em tantas ilusões e mitos como nessa história. Ou até pior. Provavelmente a maior parte da humanidade é mal informada. Não só mal informada, ela é pouco informada e mal informada. O mapa de conhecimento mais confiável que você pode criar em sua mente é o mapa criado pelo conhecimento científico, que é também baseado muito no raciocínio lógico dedutivo. Por que é o mais confiável? Porque toda afirmação é testada. Não basta escutar e acreditar, achar que a história é bonitinha. É bonitinha, tudo muito simples, fácil de entender, né? Aí você acredita. Dá uma de otário e acredita. Não, na ciência, qualquer afirmação, qualquer hipótese que você faça, você tem que fazer experimentos onde você diz, se a luz, se você tem uma planta que está crescendo para cima, se quer descobrir, você afirma que o que faz a planta crescer para cima é a luz solar, porque com a luz vem de cima, a planta tende a crescer em direção à luz. Mas poderia ser outra coisa, pode ser que em vez de ir em direção à luz, ela vai contra o sentido que a gravidade puxa aqui para baixo. Então ela vai contra a gravidade, então ela cresce ao contrário, poderia ser isso. Como você vai decidir o que é? Você faz um experimento, por exemplo, você põe a planta onde não existe luz, no escuro, põe uma semente para germinar, e você põe ela no sentido contrário, de ponta cabeça. Então, se ela dependia da luz para crescer, então ela não vai crescer dando a volta e subindo para cima. Ela vai crescer para baixo, porque não tem luz para guiar ela. Certo? Se, na verdade, ela vai contra a gravidade, o que acontece? Mesmo faltando luz, ela está apontada para baixo, mas ela dá uma volta e o caule dela aponta para cima. Isso ia mostrar o quê? Que a gravidade é o fator. Então, esse é um teste bem simples. Na verdade, tem muitas outras variáveis que você tem que controlar,
para ter certeza de que qual é a causa e qual é o efeito. Eu não vou entrar nesse detalhe de como a pesquisa científica é feita aqui nesse vídeo, mas eu vou fazer um vídeo somente dedicado a isso, ok? Em falando em premissas, agora eu vou apresentar um exemplo de uma premissa que muitas pessoas assumem ser verdadeira. Muitas pessoas acreditam. Vem repetindo que nem papagaio. Né? O que é essa premissa? Quantas vezes você já não viu pessoas falarem: ah, tudo que é da natureza, tudo que é da natureza é bom, é lindo. Oh, é mesmo? É mesmo? Vamos ver se isso é uma verdade ou uma ilusão. Para analisarmos essa afirmação, temos que primeiro definir o que é natureza. A natureza é um conjunto de objetos e fenômenos que compõem todo o mundo físico, incluindo toda a vida na Terra e talvez em outros planetas ou corpos celestes. A natureza abrange tudo, desde as partículas subatômicas, elementos químicos, as forças e leis da física, até os seres vivos. Os seres vivos, a sua evolução e, inclusive, os ecossistemas onde eles vivem. Embora a noção popular da natureza é assim, na mente de muitas pessoas, se limita a florestas, animaizinhos, rios, montanhas. Né? Na verdade, não existem limites para a natureza. Ela se estende por tudo e por todo o universo. Na verdade, a natureza é o próprio universo. Em outras palavras, tudo que tem existência real é natureza. E, portanto, ela inclui, nós somos objetos reais, então nós pertencemos à natureza. Não só nós, mas tudo que nós construímos, modificamos e inventamos. Assim, a natureza pode ser vista como sinônimo do próprio universo. Mas vamos considerar o conceito popular errado que as pessoas têm da natureza, que deixa de fora nós, os humanos, e tudo que nós inventamos, como se nós não fizéssemos parte da natureza. Então, mesmo usando esse conceito limitado e errado, veja o que acontece. A frase tudo que é da natureza é bom, sem dúvida, existem muitas coisas boas na natureza. A água cristalina e pura que desce de uma montanha majestosa, a beleza do mar, o canto melodioso dos pássaros na floresta, etc, etc, etc. Mas a natureza tem somente essas coisas lindas, boas e maravilhosas? Furacões, terremotos, os asteroides caíram e acabaram com quase toda a vida na Terra, várias vezes. Predadores, parasitas, doenças, seca e fome são também coisas boas, maravilhosas.
esses aspectos horríveis da natureza não atingem somente os seres humanos. E muitos dizem assim, mas isso acontece porque por causa dos pecados humanos. Isso acontece há milhões ou bilhões de anos, muito antes da espécie humana aparecer na face da Terra. Então, como é que os seres humanos podem ser culpados disso? E mesmo que fossem, você teria que explicar o mecanismo. Como é mágica? Eu resolvi fumar. Pronto, isso aí causou um terremoto na Turquia. Tem que explicar o mecanismo. Pode falar crenças malucas sem você mostrar a correlação, o raciocínio lógico a partir de fatos concretos e fazer um raciocínio lógico dedutivo e chegar à conclusão que realmente isso causou um terremoto na Turquia. Então você percebeu que no mapa de conhecimento de muita gente, mapa mental de conhecimento de muita gente, o lugar chamado natureza contém informações muito limitadas e falsas. E por isso que ter um mapa mental do mundo baseado na ciência é de extrema importância. Vocês podem dizer, mas a ciência também erra. Lógico que erra, mas os erros da ciência são infinitamente menores do que os absurdos, do que as crenças completamente absurdas e ilógicas que permeiam a humanidade. E tem mais. As pessoas acreditam em coisas erradas e teimosamente permanecem no erro. Na ciência, se descobrir uma virgulinha errada, um fatorzinho errado, os próprios cientistas vão apontar o dedo, olha, isso aqui não está certo. Você tem que fazer uma outra experiência para mostrar o que acontece com esse fator se você ou tirar ou colocar. Porque não está certo. Ou acontece assim, mas não é exatamente assim. Acontece um pouquinho mais do que você está falando, ou um pouquinho menos. Então, a ciência é autocorretiva. Ela está permanentemente evoluindo e corrigindo. É por isso que existem coisas fantásticas como aeroplanos, sondas espaciais que vão até Marte filmar, fotografar lá. Medicina que consegue curar um monte de doenças que apenas um século atrás matava milhões ou até bilhões de pessoas. Foi graças ao quê? A ciência, que apesar de cometer erros, mas corrigi-los, ela produziu todo esse mundo tecnológico fantástico que tem facilitado a vida de muitas pessoas. Lógico que quando você resolve muitos problemas, às vezes também cria novos problemas. Mas isso faz parte do mundo. O mundo é assim. Mas se espera que cada vez que você resolve um grande problema, se espera que os novos problemas que surjam sejam menores ou mais fáceis de resolver do que os anteriores. Okay? Mas você poderia dizer que, em relação a essa história que eu dei dos 3 caminhos para se chegar à cidade vizinha, muitas pessoas são muito sensíveis e seria melhor que elas não ficassem sabendo das coisas terríveis que existem nessas estradas. Mas como que você vai fazer isso? Se um dia ela vai precisar ir até a cidade vizinha para conseguir o remédio que vai salvar a vida do parente dela. Como é que você vai fazer isso? Com informações falsas. Ou ela vai cair na boca do tigre, ou vai cair da ponte, ou vai evitar de ir naquele vilarejo que o mapa diz que é perigoso, e na verdade não é.
e a pessoa não vai conseguir o remédio e vai morrer, o parente dela vai morrer, então ela vai ter um trauma até muito maior do que sabendo da verdade. Ou seja, na verdade, na vida real, cedo ou tarde, as pessoas terão que fazer esse tipo de escolha, que é enfrentar a realidade. Se o seu mapa de conhecimento, mental de conhecimento da realidade, estiver errado, as consequências podem ser desastrosas. Mas, na verdade, na vida real, cedo ou tarde, as pessoas terão que fazer esse tipo de escolha. Se seu mapa mental de conhecimento da realidade estiver errado, as consequências, como nós vimos, podem ser desastrosas. Portanto, tenta ser corajoso, ser livre de crenças antigas, muitas vezes não foram nem você mesmo que criou, que puseram na sua cabecinha de criança, quando você é a idade que você acredita tudo que os adultos falam, principalmente dos seus pais. Então, e nessa idade é fácil de colocar um monte de crenças que não tem base nenhuma na realidade. E que se você for se guiar na vida baseado nessas crenças, você pode acabar muito, muito mal. Então, tenha coragem intelectual e emocional e embarque na grande aventura do conhecimento científico. Se você quer saber sobre as aventuras emocionantes da ciência, para desvendar os grandes mistérios do mundo, divagar sobre suas consequências filosóficas e saber como elas impactarão o futuro da humanidade, deixe seu like e se inscreva no canal.